Então, Uhum. bom dia. Hoje é dia 29/10. A gente está terminando o capítulo 10, né? E antes de começar, né, eu comentei com o pessoal que a gente vai dar um tempo, uma pausa, porque em novembro vai ser impossível para mim dar continuidade por causa das jornadas, da organização das jornadas, então agora vai ser bem corrido para mim. E para todo mundo que está participando também das jornadas lá de São Paulo, né, da organização. Então, provavelmente a gente retorna para concluir o livro, a leitura do livro em 2026, tá bem? Pessoal, a gente vai falar hoje do item 10, item 10 não, item D, de o Vorstellung representantes e a transferência. Assim, da parte do capítulo 10, agora vai ficando, assim, pelo menos para mim, foi a parte que ficou mais densa, né, de conceitos, um trabalho, eu acho que quando o Alfredo articula agora com o conceito de pulsão, tentando trazer todo o contexto, falar de Freud, depois trazer o que seria a novidade lacaniana, vai ficando denso agora a leitura, assim, meio truncada por muitos conceitos, né? Mas é isso, vamos tentar, né? Porque depois o item, a gente está no item D, depois a gente vai concluir o capítulo com o item E, que é a resposta psicossomática. E a gente vai ver o fechamento do trabalho desse capítulo. Que capítulozinho longo, né? Não sei se vocês perceberam, ele é muito longo, muito denso, com muitos conceitos. Eu acho que foi o capítulo que eu achei mais complexo do livro inteiro, né? Então, aqui, Lacan articula sua concepção das noções de pulsão e inconsciente mediante sua elaboração da noção de Vorstellung representantes. E aqui a gente tem uma citação que está no seminário 11. Podemos localizar em nosso esquema dos mecanismos originais da alienação a esse Vorstellung representantes, nesse primeiro aparecimento significante que nos permite conceber que o sujeito aparece primeiro no outro, na medida em que o primeiro significante, o significante unário, surge no campo do outro e representa o sujeito para outro significante. Significante cujo efeito é a fânesis do sujeito, né? O desvanecimento. E aqui ele vai comentar essa citação. Se o primeiro significante surge no outro, né? Assim, então, aqui ainda a gente não estava falando muito, ele trabalhou já o A, né? Mas basicamente, né? Se primeiro surge em A, o faz articulado a um segundo significante, sem o qual aquele não é um significante. De novo, essa condição, né? O significante precisa estar no parzinho, né? Do primeiro, do original, só se pode afirmar que, se foi significante, foi uma dupla que, ao originar o sujeito, o faz como desaparecido no intervalo. Então, aqui, ó, né, é interessante isso aqui, o só se pode afirmar, né? O que se pode dizer do primeiro significante, do original, né, do unário, né? Que que foi uma dupla. Né? Esse é o primeiro ponto, né? Porque senão não é significante. E ao originar o sujeito, o faz como desaparecido no intervalo, que é a própria condição do sujeito. Então, o significante 1 é mediante o significante 2. E entre eles o sujeito é a fânesis. Então, isso aqui assim, um conceito muito básico, muito fundamental da teoria dos significantes. Né? E agora, então, falar de sujeito é a fânesis, ele vai remeter agora à ideia da falta em si. Né? A falta em si, o desvanecimento do sujeito, ou o sujeito como desvanecido, é o efeito de S2.
Então, a falta em ser é efeito da articulação com esse dois. E nesse conceito de sua teoria, nesse contexto de sua teoria, que Lacan produz uma nova articulação com a de Freud, em relação ao representante da pulsão no inconsciente. Então, aqui, ó, representante da pulsão no inconsciente. Aqui que vai ser o nosso esforço de leitura, né? Então, porque temos aqui o conceito de sujeito, de significante, e aqui ele vai fazer essa articulação, né, com Freud para pensar a pulsão no inconsciente. O Vorstellung representantes é o significante binário. Mais um conceito. Então, o Vorstellung representante é o significante enquanto dois. Então, ele só pode ser pensado enquanto dois. Não é nem um, nem o outro. Não é o termo original, em todo caso, do par original é o segundo. Né? Então, eu acho que essa é a delimitação conceitual para a gente, que o Alfredo está falando sobre voto nos representantes, né? Não é só no ponto 2, não é nem o primeiro, né? Não é nenhum, nem o primeiro, não é o termo original, em todo caso, do par original é o segundo. Então, do original é o segundo. Né? Então, aqui a gente tem mais duas citações do Lacan, que está também no seminário 11. Eu vou ler aqui a parte que é a tradução direta do espanhol. Então, este significante constitui o ponto central da Urveddrag, ponto que, como Freud indica em sua teoria, ao passar ao inconsciente, será o ponto de Anselm. Não sei pronunciar em alemão, tá, pessoal? O que é isso? Será o ponto de atração que torna possível todos os demais recalques, os demais passos similares para o lugar de antedrum, do que permaneceu abaixo como significante. Então, vamos lá, tentar. Então, Freud sustentava que para cada novo recalque, um termo previamente recalcado operava como elemento de sucção em direção ao inconsciente, em direção, repetir duas vezes, em direção ao inconsciente, em direção ao inconsciente. Como um polo de atração exercido a partir do inconsciente. Então, repare o que o Lacan falou e como que ele está fazendo um certo paralelo a respeito dessa relação entre, né, aqui, ó, lembra muito a teoria dos significantes, né? Aqui, cadê? Então, a gente vai indicar que vai ter primeiro um e que os demais passos similares permanecem abaixo como significante, né? Só eu fiquei jogando aqui no dicionário para ver o que é esses verbetes em alemão, né? E uma coisa que chama a atenção, bom, é uma espécie de pleonasmo falar Vorstellung ou representantes, porque Vorstellung é representação, inclusive em Freud. Mas tudo bem. O que me chamou a atenção foi Anziehung, que está ligado à teoria das pulsões em Freud. Né? Aqui a gente joga agora no Google, ele joga inteligência artificial para trabalhar para a gente. Né? Uhum. Então, o termo antigo significa atração. Na teoria de Freud, a ideia de atração se restringe à simplicidade, mas está ligada à energia psíquica das pulsões, especialmente a libido. Aí, agora, voltando para o texto, a gente está encontrando Anselmo trabalhando, operando, como se fosse a coisa mais normal do mundo, a segunda-feira qualquer ensolarada, falando de significante, né? Ignorando completamente o ambiente, contexto, lugar
conceitual em que essa noção é trabalhada em Freud. Mas eu acho, então, que o Alfredo vai desambiguar isso na sequência, né? Sim, sim, ele vai trazer o que ele vai falar que é a novidade do Lacan, né? Então, é interessante porque, assim, isso aqui é a letra do Lacan, né? Ele usando os conceitos do Freud, né? E nessas horas é interessante, né? Eu percebo isso, já escutei inclusive a Michelle falar disso às vezes, né? Que às vezes, né, tanto o Alfredo, ela, precisam ser mais lacanianos que o próprio Lacan em alguns momentos, para conseguir ler essas coisas. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui, né? Onde é que eu parei? Tá. Vai, Tá. Isso aqui. Então, eu vou reler essa parte. Então, Freud sustentava que, para novo recalque, um termo previamente recalcado operava como elemento de sucção em direção ao inconsciente, como um polo de atração exercido a partir do inconsciente. Com uma atitude muito lógica, ele tenta responder pela lógica do primeiro termo recalcado, já que todos os recalques posteriores remetem ao problema do primeiro recalque, do recalque propriamente dito, porque eles são possibilitados por um recalque primordial, o primeiro, né? Aquela ideia do recalque original, né? Mas como podemos entender esse primeiro? Para Freud, a Urvendragen, o recalque original, o originário, é compreendido mediante a pulsão. Então, o Vorstellung representantes é o elemento representante da pulsão. Então, aqui o Alfredo traz uma relação direta, né? Ele tá falando que o Lacan chama isso disso, né? Ou, na verdade, é a leitura que o Alfredo está falando que eles chamam, né? Representante da pulsão. Aquilo que foi originalmente recalcado e o que faz com que a pulsão jamais possa ser outra coisa que inconsciente. Argumento que Lacan retoma ao pé da letra. É íntima e essencial a relação entre vossos representantes e o Avendral. E por meio dessa relação, torna-se evidente a que existe entre pulsão e inconsciente. E aqui ele vai falar da inovação. Então, a inovação introduzida por Lacan consiste em fazer do Volstelo representante um S2, aquele termo significante que produz o desvanecimento do C do S1. É que eu só queria fazer um parênteses, que eu acho que, de alguma forma, quando a gente lê, a gente se depara com as leituras freudo-lacanianas, né, dos lacanianos, assim, a gente vê que tem laço para isso, né, porque como que o Lacan foi fazendo uso exatamente da nomeação de alguns conceitos, né, e foi deslocando. Né, aí que está o problema, né, porque a gente vai vendo que Lacan foi fazendo uso de vários conceitos, que são conceitos fundamentais da psicanálise freudiana, castração, falo, etc., né, mas foi dando um novo sentido, né. E aqui a gente vê um bom exemplo disso, né, como que ele faz disso um S2. Ou seja, como que ele faz isso agora a partir da leitura da teoria dos significantes. E o desvanecimento do ser do S1. E que, e que, e que faz sentido quando, né, o Gilberto trouxe ali a representação da representação. Então, é, é essa leitura estrutural que o Lacan tenta, né, fazer, formalizar do que ele estava lendo em Freud né, e a gente consegue pensar na questão do mitema e tal, é chegar ao, né, enfim. Uhum. Sim, sim, eu acho que é, claro, acho que é.
o que o Lacan está fazendo faz todo sentido a partir do que ele está desenvolvendo, mas não deixa de causar um efeito de ambiguidade, né? Podendo causar isso, né? Por, por causa da lógica aristotélica, né? Ou seja, né, a gente escuta e vai, né, inconsciente, né, representação, né, e aí a confusão Uhum. tá feita. Exato, exato. Então, que do mesmo modo, para Freud, o Ventral é o Vorstellung representantes, é a do Vorstellung representantes da pulsão. Mas, dada a definição freudiana da pulsão como conceito fronteiriço entre. É aqui que está a crítica, né? Acho que é aqui que ele vai tentar fazer a desambiguação. Como um conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico, ficou aberta a via para associar a voz sendo um representante ao somático biológico ou a algo proveniente dele. E aqui a gente vai ver que Lacan vai para outra direção, nesse ponto, né? Então, para Lacan, sendo a voz sendo um representante, o S2, trata-se do significante por excelência. E sua relação com a pulsão faz com que esta se distingua nitidamente do orgânico biológico, ou seja, a pulsão em si mesma. A mais pura localização do sujeito inconsciente no inconsciente, mas em um furo oferecido pelo real do corpo. Só que é um trabalho danado, né, de alguma forma, porque a gente precisa ler aqui, né, ele está dizendo, olha, temos um problema que pode ser complicado, né, porque a tendência é fazer essa vinculação com o orgânico biológico, como se o Lacan estivesse falando a mesma coisa, e daí a gente está vendo que não, mas depois disso tem toda uma tentativa de fineza conceitual para definir o que é o real do corpo, porque, de novo, se cair aqui sem um certo fundamento lacaniano, a gente volta a estar falando, né, elevando como sinônimos, real do corpo como orgânico biológico, né? Então, aqui, não se trata de algo necessariamente original, já que tudo S2 se comportará da mesma maneira. Então, eu acho que é interessante, sempre me chama a atenção esses avisos que o Alfredo dá, né? Fará desvanecer, então S2, né? Fará desvanecer o sujeito, o reduzirá a uma pura falta, e, como tal, poderá entrar em conexão direta com um fluido, que, além disso, como falta no corpo real, não deixará de vincular-se ao órgão faltante do próprio corpo, aquele anteriormente denominado o órgão irreal. Então, o único privilégio, acho que foi o Gilberto que. Você que subiu aqui, Gilberto? Foi, né? Não. Foi não? Como é que isso aqui está aqui? Ah, foi eu? Ah, tá. Eu pensei que que eu tinha compartilhado, você estava usando aquele link. Não, tá, não. O único privilégio do original reside, neste caso, na fixação com modalidade específica de vincular o sujeito humano falante à satisfação, insatisfação e contato. Olha, esse parágrafo aqui, para mim, eu acho ele muito, muito denso. Assim, consigo ler algumas coisas a partir dele, né? Então, o primeiro esse aviso do Alfredo, que no argumento ele já apresenta, né, para depois explicar que é necessariamente, não se trata de algo necessariamente original, já que S2 se comportará da mesma maneira, né? Então, essa que é a articulação, né? Se é original, é original no sentido de que sempre é uma dupla, e o efeito de S2 com S1 é sempre esse fazer com que S1 se coloque como pura falta, né? Ou falta em si. Aqui ele articula de novo uma conexão direta com o furo.
E aqui eu teria que, talvez, retomar alguma questão do que ele traz como for, porque de cabeça eu não consigo articular tão bem. Aqui eu acho que eu tenho uma dificuldade nesse momento, assim, eu precisaria, não tive tempo para reler essa parte, a falta no corpo real, que, de novo, sempre pelo menos para mim, é um esforço enorme de leitura de quando vem um conceito como corpo real, lembrando que ele está falando, né, porque tem que trabalhar assim, esse tipo, corpo, a gente está falando de imaginário, ele está dentro do nó do imaginário, e aí vem o corpo real, é aí que vem a ambiguidade, né, porque real está em outro nó, o corpo está em outro nó, né, o corpo está no nó do imaginário e o real está tá no da vida, né. Então, o que ele está chamando de corpo real aqui? Não deixará de vincular-se ao órgão faltante. Daí aqui ele já trabalhou, né, anteriormente com isso, que é esse órgão, que é o órgão irreal. Né? Então, o único privilégio do original reside, nesse caso, na fixação com modalidade específica de vincular sujeito faltante à satisfação, insatisfação em contrato. Que me dá a impressão que ele está falando da pulsão aqui de novo. Sujeito falante. Interessante que você falou, sujeito faltante. Falei faltante. Mas, assim, deixando registrado que esse é um parágrafo que eu achei denso. Né? E aqui ele vai falar, para a criança, né, a falta. Eu acho que aqui tem hora que o Alfredo, não sei, eu tenho um pouco de. Parece que ele está sendo muito bacaniano em alguns momentos, mas vamos lá. Para a criança, a falta no discurso do outro, ou se ele está sendo, ele não, ele está supondo que a gente já consegue alcançar o que ele está pensando, sem precisar dizer que de qual outro se trata, né? Se é do outro encarnado, porque depois vem o primeiro outro, né? Então eu achei um pouco assim, se eu fosse o revisor do texto, eu falaria assim, Alfredo, explica melhor essa parte. Acho que faltou. Mas quando Então, ele usa o outro com o "o", é sempre o outro encarnado, não é, Lindsay? Ou não? Às vezes ele usa o outro com "o" para falar do outro da linguagem. sim, Sim? não tem Ok. Não tem? ele, Eu esse que é um problema, né, assim, que apesar dele ter falado dessa diferença entre o outro e a, uhum, depois ele vai desenvolvendo, porque a gente também não sabe como é que foi a construção desse livro, né, quais foram os tempos dos capítulos, uhum, a gente está uhum, supondo que tem uma certa continuidade lógica, e talvez não tenha, uhum, necessariamente, né, talvez ele ok. tenha capítulos em momentos muito diferentes e tal, né, o que dá para ver é que em alguns momentos esse rigor foge da pena do Alfredo. Ne como a gente tem o elemento aí, ó, para a criança, a falta do discurso, né, eu acho que é o outro encarnado, né, do discurso do outro, né, se bem que é realmente não, ok, ok. Então, é nesse sentido, porque a gente vai ver que em alguns momentos ele vai nomear o outro pequeno com a letra A minúscula, retomando a letra A nos esquemas onde está a relação entre S, A linha e A, né? Então, a gente tem que fazer um exercício aqui de tentar ir localizando como que ele está trabalhando com os conceitos, né? Se ele trabalhasse assim, o texto todo, né, desde o começo, com a distinção entre outro maiúsculo e A, ficava mais fácil, mas a gente vê que não funciona assim. Então, para a criança, a falta no discurso do outro, no primeiro outro, né, implica a dialética da separação. Olha o esforço que a gente tem que fazer para não cair na questão da substância de um corpo de alguém aqui, né? Porque primeiro o outro, separação, é facinho de achar que é o pai e a mãe aqui. É muito fácil. Né? Então, implica a dialética da separação. Isso é a superposição de duas faltas. Então, separação, a gente lembra que no véu, que a gente está falando que a separação é o retorno da segunda falta, do véu alienante. Então, por isso que implica
a superposição de duas faltas também, né? Enfim. Trata-se de pôr em funcionamento a pergunta pelo objeto do desejo desse outro. A pergunta sobre... É a pergunta do gráfico, né, basicamente. Tornada possível porque a criança conta com a sua própria falta, isso a gente está falando do primeiro movimento do véu, né, decorrente da alienação. O aspecto primário dessa dialética é o fading do sujeito. O fading do sujeito, do inconsciente, é o que permite ao sujeito fazer da falta que encontra no discurso do outro uma manifestação de desejo. Repare que ele está falando aqui já da volta completa, né? Porque no primeiro movimento, quando ele fala da falta em relação ao discurso do outro, é a alienação. O retorno, né, seria o desejo. Para transformar isso em desejo já está dentro da dialética da separação, no momento da separação. Né? E assim possibilitar ou colocar em ação o próprio desejo, que é a própria falta. Né? Falta, né, desejo quanto falta. Então, por mais obscuro que isso seja, abre-se ainda que não sem angústia havia de um ato possível. Para a criança, o intervalo encontrado no outro converte-se em desejo. Estamos falando da dialética de alienação e separação. Ou seja, a falta em ser, aí agora a gente volta, a gente sai da dialética da alienação e separação quanto conceito e volta para aquilo que está falando do Voltaire dos representantes, né? A falta em ser, ou seja, S2 faz com que a falta em ser em S1, né? Produzido pelo menos dois significantes, permite levar a dialética adiante, mediante o desejo de desejo. Caso contrário, a falta encontrada no discurso do outro se manifestará como demanda devorante do próprio desejo. Por isso que é necessário esse próximo movimento, que é a da separação, tá? Ou que é isso que está falando, né? Que é o por mais além da demanda. Por mais além da demanda, exatamente quando cai a barra sobre o outro, né? Sobre A. E aí se faz a pergunta, né? Porque quando não se faz isso, né, isso que o Alfredo fala no livro do Gráfico do Desejo, você entra nesse círculo infernal da demanda, que é característico da psicose. Né? Não que na neurose isso não tenha também, tem esse círculo infernal, até que seja possível fazer a pergunta. Né? Que já não é o retorno, com uma torção do fading em objeto de desejo, mas um fator letal acrescido. Então, aqui o fator letal acrescido é quando para aqui. Né? Porque quando não se para aqui, quando a gente consegue fazer o movimento completo, se torna a torção. Deu para pegar essa parte? Não muito bem. Repete que esse finalzinho aí. Então assim, né? Repare que ele está trabalhando, porque nesse capítulo ele trabalha esses dois conceitos, está introduzindo esse novo agora, né? Então a gente tem na dialética da alienação e separação, né? A primeira marca da falta é a da alienação, aonde ele vai se deparar com a falta do outro, e que se a gente parar aí, a gente cai no fator letal apenas, né? Que seria um certo niilismo, e é necessário a volta toda para chegar, né, na separação, porque aí a gente trabalha com a lógica do desejo, né, quanto o resto, quanto além da demanda. Né? O que ele está explicando é exatamente isso, então, a falta em si. Então, quando ele introduz agora isso para falar da pulsão e tudo mais, o representante da pulsão, a articulação entre S1 e S2, os significantes originários, né? Enquanto binário, enquanto dois, ele está falando isso, ó, ou seja, a falta em ser
produzida produzida por pelo menos dois significantes, essa é a condição estrutural, né, para isso acontecer, permite-lhe levar a dialética adiante, mediante o desejo de desejo. Caso contrário, e aqui a gente está falando quando não opera isso, caso contrário, a falta encontrada no discurso do outro se manifestará como demanda devorante. Se não avança nisso, né, se não parte, né? Qual que é a próxima parte, né? Se não tem a dialética, né? Se não entra na dialética, Exato. né? Uhum, Não entra na dialética, não entra na separação e não faz de S1 falta em C, né? uhum. Ou seja, por isso que no campo do intervalo o sujeito é foracluído, né? A falta em C, fazendo com que, então, quando opere essa lógica, toda a significação será fálica. Ela sempre vai carregar a marca da falta, né, do falo. Então, é basicamente isso que ele está falando, desse fator letal. Mediante a operação de separação, postula-se que o sujeito encontra o ponto frágil do par primitivo da articulação significante do discurso do outro. Tal ponto frágil, o intervalo, é o produto de uma segunda operação, que não é senão o retorno da primeira, com a qual se tornam um. Que, por exemplo, alienação e separação, exatamente está falando, são dois movimentos, mas na verdade é uma coisa só. Não há alienação sem separação, nem separação sem alienação, ao menos como Lacan a teoriza e a estuda. Não se pode sequer afirmar que, ao operar a primeira, a segunda não opere também. Então, a gente consegue, eu acho que o Alfredo fala bastante, né, que é para explicar didaticamente, a gente separa isso. A gente faz em dois movimentos, e a gente, inclusive, teoriza o que aconteceria se a próxima não chegar, né? Mas ele está dizendo assim, que não tem como, porque é uma dialética já, né? Então, assim, o que falta no discurso do outro só é objeto de desejo se seu encontro se produz como um segundo movimento a partir do feito por sujeito, como tal fecha. Então, repare que a falta no discurso do outro só é objeto de desejo se acontece o movimento dialético da alienação e separação. Tá? Somente o objeto que falta ao outro pode potencialmente responder à pergunta: que queres? Se for engendrado como o segundo movimento de um primeiro movimento lógico, a entrada do inconsciente mediante o desvanecimento. Tá, até eu não sei agora. Cadê? Se for engendrado como segundo movimento de um primeiro movimento lógico, a entrada do inconsciente mediante o desvanecimento do sujeito. Portanto, somente se o sujeito é sujeito do inconsciente no inconsciente, olha isso aqui, somente se o sujeito é sujeito do inconsciente no inconsciente, como assim? Tem como ser sujeito sem ser sujeito do inconsciente no inconsciente? Boa pergunta, hein? Né? Mas ele continua. Eu tenho minhas hipóteses aqui, porque ele tentou explicar isso na diferenciação entre o que é as duas cenas, sabe? O céu aberto, o inconsciente a céu aberto, etc. Isso. Parece que aqui está falando de uma questão da distinção entre a estrutura legalizada e a não Freudiana, legalizada. né? E também o ovo e tal, né? O inconsciente e o inconsciente Uhum, produzido, né? sim.
Então, somente se o sujeito é sujeito do inconsciente no inconsciente, ou seja, se é falta, se estiver localizado no intervalo Uhum. da Da dupla dupla significante. Uhum. objeto que falta no discurso do será objeto A. Então, aqui eu acho que a gente tem uma coisa muito legal, né? Porque, primeiro que o Alfredo está conversando com a gente como um interlocutor que a gente alcança o que ele fala, agora já está nesse ponto, né? E além disso, ele está falando, olha, o que é sujeito do inconsciente? O sujeito inconsciente ele está denominando isso aquele localizado no intervalo. Esse que é o sujeito inconsciente, Uhum. a dupla Uhum. significante, né? E somente nessas condições, no discurso do outro, será objeto a causa de desejo, que há desejo, Uhum. porque desejo é um efeito também, né? Jeito e o outro. Então, eu estou explicando o intervalo, de alguma forma, para falar daquilo que não é intervalo também. Pessoal, eu vou parar aqui. Quando a gente for, a gente. Mas então, né, eu acho que. Deixa eu parar a apresentação. Vocês vão vendo a densidade disso, né, no decorrer dos capítulos, né, como que vai. Eu acho que a gente pode discordar do Alfredo, a gente pode, né, escutar críticas sobre o Alfredo, mas ele tem, assim, ele vai apurando tanto isso, né, ele vai deixando a coisa tão refinada e tão logicamente amarrada, ao mesmo tempo é ótimo, né, claro, se você se demorar para estudar, né, se tiver tempo para isso, que é muito difícil encontrar num outro autor essa tentativa de coerência, né, lógica argumentativa que ele constrói. Pelo menos assim, até hoje, eu nunca encontrei um teórico da psicanálise que trabalhe com tanta fineza nesse sentido, né? Assim, ele preza muito por isso, né? A Michelle, eu percebo na transmissão dela também, sabe? Mas porque, por exemplo, quando eu vejo ela explicar a questão da metáfora paterna, né? Mas eu fico sempre pensando nas orelhas que escutam, né? Porque ela enfatiza bastante a questão da estrutura, né? É, e que é disso que Lacan está falando, né? Da questão do significante, a questão do gráfico que ela traz também bastante. Então, percebo nela também uma direção, né? Nesse Uhum. rigor de falar da estrutura, mas talvez ainda. Acho que o Alfredo ele seca mais, né? Ele seca mais ainda a questão da desambiguação, talvez, né? Que o Gilberto também estava falando. Talvez haja aí e que a Michelle não. Às vezes eu percebo que tem essa misturinha em algum lugar, né, Freud, que entra um Freud que mistura, que Sim. dá abertura para essa mistura um pouco maior. Talvez. O que eu percebo da Michelle, ela também, eu acho que ela tem todo um rigor teórico, né? Uhum, uhum, Mas, por exemplo, que o Alfredo, ele vai destrinchando muita coisa. uhum, uhum. Ele faz disso, Isso. assim, 2 volumes, né? É muita coisa. Uhum, uhum. Ele se detém muito nos pormenores, né? Isso. E desambigua muito bem, né? E desambigua, ele vai quebrando, né? É, sem medo. Então, né? E também eu acho que a gente também lembrar que esse livro do Alfredo é uma proposta, né? Que nem mesmo Lacan propôs de leitura a partir, né, das estruturas enquanto classificação, a partir da lógica da extração e não extração de objetos, né? Tentar pensar estruturas partindo disso, né? Então,
Claro que a gente consegue localizar isso no Lacan, mas não foi a proposta do Lacan, né? Então, a gente vai vendo que a Michelle também, ela não vai trabalhar partindo disso, né? Ela vai partir dos três diagnósticos principais, né? E o Alfredo não faz muito isso, né? Ele Uhum, trabalha com uma uhum, outra organização lógica, os conceitos. uhum, E uhum, que também, eu acho que, claro, acho que a Michelle vai fundamentar muito bem, a partir de Lacan, isso. Assim como uhum. tem gente que diz que, eu escutei esses dias uma francesa falando que não faz sentido estruturas clínicas para Lacan. Colette Soler É falou isso, né? claramente, claramente. E ela também vai conseguir fundamentar isso a partir de Lacan, várias coisas. Isso. Uhum, Então, né, eu acho que, enfim, são trabalhos, né, são propostas de leitura, eu acho que dá para se beneficiar muito disso, né? Eu não sei, assim, eu particularmente acho que, no sentido prático, né, dentro de uma clínica, desde direção do tratamento, as estruturas, principalmente como o Alfredo desenvolve, ajuda muito. uhum, Vamos fazer um tipo diferencial, mas, porque tentar, assim, algo que sem estrutura, onde, né, todo mundo é delirante, né, colocar tudo, assim, de forma solta, eu acho que é muito difícil, é muito complexo, acho que não ajuda no trabalho clínico, né? Eu acho que até pode ser bem interessante para pensar a teoria, né? Tentar pensar os impasses da teoria e tal, mas do ponto de clínica, eu sou muito mais assim, estou muito mais assim inclinado ao trabalho da Michelle, da Freire, nesse sentido. uhum, uhum, uhum. Pessoal, é isso. Queria agradecer a participação, né, do trabalho. A gente vai dar então, um intervalo agora até ano que vem. Vou tentar, depois das jornadas, continuar trabalhando com o livro, para ver se a gente começa. Nossa, porque eu queria muito que ano que vem a gente conseguisse desenvolver mais isso para enviar para a editora, né? E seria interessante a gente, quando se encontrar, tentar amarrar algo da tradução, né? Como que a gente poderia fazer um, um, um esforço coletivo aí para poder, né? Uhum. Sim, sim. A gente precisa terminar, assim, falta pouco agora para terminar a tradução do livro, e depois começa a parte que a gente vai demorar também, que é a revisão, correção, Apurar isso, né? isso. Isso. Uhum. As escolhas, né? As escolhas da Uhum. tradução. E lembrando também que, assim, levando em consideração o contexto editorial brasileiro que a gente vai inserir esse livro, né, até se for pela autor, enfim, a gente não sabe ainda, a gente vai precisar de um revisor, né, porque Uhum, essas editoras não contam geralmente com revisores, né, uhum, com editores, né, uma edição de fato, né, assim, edição, né, igual tem a Companhia das uhum, Letras, eu estou falando, sabe, algo assim. uhum, A gente não vai uhum, contar com isso, então a gente vai precisar nomear pessoas para isso, né. Não sei como é que uhum. se o Eu Gilberto quer conheço virar editor. a Adriana Bairrada, que faz as revisões, eu acho que das traduções dos seminários. Ela está num grupo de estudo que eu estou também, eu já conheço ela há algum tempo. Não sei, daria para conversar e tentar. A própria Alba, né? Isso, a Alba tem que ver também a disponibilidade. Ela seria muito interessante, porque seria o terceiro trabalho dela, então ela já tem aí um caminho Exato, bom, né, exato. com os textos do Uhum, Alfredo. uhum, uhum. A Karine, ela ajudou na tradução do outro Lacan. Isso, isso, Né? isso. Temos o Boto, que fez a revisão do outro Lacan, mas, enfim, a Uhum, gente pode ir isso. pensando quem, né, a partir Uhum. do momento que a gente vai concluindo isso, começa a reler e pensar nessas coisinhas pequenas, para onde que a gente direciona, né? Até o Gilberto é bem complicado, né? Não tem tempo para nada, mas que ele puder entrar aí também, né? Você vai falando para a gente. Eu estou olhando aqui o grafo, é tradução e revisão, Uhum. Oi, que Jéssica. Jéssica tá. Oi, gente, bom dia. Assim, eu sou iniciante, né? Mas eu trabalho com revisão de textos já há um tempo, assim, textos acadêmicos, né?
Mas aí, enfim, me disponibilizo para auxiliar e estar junto, né, nesse processo de revisão, se vocês precisarem. Ah, bacana, bacana. Você trabalha com revisão de que tipo de texto acadêmico? Ortográfica, gramática, BNT. Ah, Às vezes eu dou uma indicação sobre escrever, eu sou escritora, e aí eu dou essa orientação também, assim, né? Olha, será que você acha que não era melhor eu escrever assim dessa forma? É isso que você está tentando passar? Enfim, esses diálogos também sobre a escrita em si, né? Eu costumo fazer. sim. Ótimo, ótimo saber, Jéssica. Então, a gente vai continuar trabalhando, né? Mas, assim, bom recesso a todos, a todas, né? E o volume Uhum. 2? Volume 2, a ideia é também publicar, mas vamos publicar, traduzir, Traduzir. mas vamos finalizar um primeiro e talvez eu vou precisar Primeiro passar, então, no 2. Tá. Uhum. precisar de uns 6 meses de férias disso, pelo menos, para recuperar. Que eu estou nisso já até desde 2022, 2023, né? Então eu tô cansado, assim, né? Assim, muito bom fazer isso, mas cansa também. Uhum. Vai dar uma respiradinha um tempinho, mas a ideia é sim, claro. Um vai ter o 2, né? E vai ser nosso. Né? Vai ser dessa equipe aí, porque, poxa, não faz muito É sentido coerente, né? É uma coerente, quebra, né? né? Uhum. De volumes, né? Ah. Pessoal, é isso. Então, a gente vai... abraço, até breve, que tenham visto o Paulo. Bom ano. Até breve. Que tenham ouvir. Tá, pessoal. Tchau, tchau.